A tua empresa está criando uma campanha, investindo em tráfego, produz novos criativos, testa público, faz todo o trabalho, troca o texto, aumenta a verba, faz tudo, mas efetivamente não traz mais conversões. Tem algo errado dentro do teu planejamento, tem algo errado na tua campanha, mas tu não sabe dizer o que que é. Bora entender como analisar e como conseguir saber qual que é o problema para a gente poder resolver. O que muitas pessoas acreditam é que o problema está no anúncio, está no vídeo, no material que foi entregue. Mas muitas vezes acontece do problema ser simplesmente que o anúncio fala alguma coisa, mas a oferta não convence o cliente a comprar. O cara entra, o cara vê o anúncio, a pessoa quase compra já pelo anúncio, mas na hora de ofertar para ele, na hora de trazer a venda, a oferta descasa. O preço é muito alto, existem gatilhos que não são utilizados no vídeo, é esquecido de ofertar várias coisas. E quando eu tenho esse descaso entre criativo, entre anúncio e conversão, entre oferta, eu tenho uma perca de conversão. Eu não consigo trazer todas as oportunidades que são impactadas com aquele anúncio. E muita empresa acredita que o problema está no anúncio, mas a verdade é que potencialmente está ali na hora de vender, na hora de ofertar para o cliente. Existe uma máxima, uma mística, de que o marketing é tipo varinha mágica. Tô com um problema aqui nas vendas, plim, resolveu com o marketing. Tô com um problema aqui na minha comunicação, a galera não entende o que eu vendo. Plim, vai lá, resolve com o marketing do dia para noite. Eu tô com um problema, as pessoas não estão me procurando. Plim, o marketing resolve. E o problema é que o marketing não tem varinha mágica. Ele não consegue fazer isso, ele não consegue estruturar uma grande estratégia do dia para a noite e fazer tua venda triplicar. Marketing não salva empresa que está falindo. Ela consegue ajudar no processo para aumentar a venda, para parar de falir. Mas ele sozinho não consegue sustentar. Porque precisa de muitas coisas, muitos fatores que levam o marketing a ser entendido e precisa ser entendido como um processo. Dentro desse processo, eu consigo estruturar várias soluções, várias coisas, e aí sim eu consigo trazer para minha oferta muito mais facilidade de ser consumida. Eu vou para uns exemplos mais práticos que tu vai entender. O primeiro entendimento prático, antes de a gente pensar em aumentar a venda ou qualquer coisa, é entender o que é o meu produto e o que ele tem de promessa, qual que é a promessa que ele traz. Com esse entendimento sobre promessa, eu consigo entender como é que eu posso ofertar esse produto da melhor maneira. Eu consigo entender o que muda para o cliente quando ele compra aquilo ali. Eu vou usar exemplo esse lápis. Se eu não tivesse esse lápis aqui, o que mudaria para mim, para eu comprar esse lápis ou não? O que transforma a minha vida esse lápis? Qual que é a promessa que ele me entrega? Esse lápis aqui ele nunca precisa ser apontado. Caraca, legal, eu não preciso mais perder tempo apontando o lápis. Ele se aponta sozinho. Legal, então essa é a minha promessa. Como é que eu vou levar isso para um anúncio? Cara, olha só, compre agora o lápis aqui que não precisa nunca mais apontar. Cansado de ter que apontar toda hora o teu lápis porque quebra a ponta? Conheça o lápis que não precisa mais de apontador. Essa é o meu anúncio, isso foi o que eu trouxe para o público. Só que efetivamente na hora que a pessoa for comprar, ela vai me perguntar outras coisas. Como, por exemplo, como custa, quanto custa, o que é feito. E se eu tiver alinhado a minha oferta com a minha promessa, fica mais fácil eu vender. Eu sei o que eu estou vendendo, eu entendo sobre o meu produto. E aí fica muito mais fácil. A oferta ela já se transcreve a partir da minha promessa. Se eu fosse muito genérico, lápis que não precisa apontar. Ou sei lá, lápis que tem grafite especial. Eu poderia não vender tanto. Porque um lápis com grafite especial não me diz muita coisa. Ele me diz que ele tem um grafite especial, mas o que é esse grafite? Ele é um grafite que não quebra? Ele é um material de lápis que não tem que apontar? Não, ele é especial. Especial é genérico, é vago. E quando eu tenho muita brevidade na minha promessa, eu não consigo aprofundar, eu não consigo fazer o cliente entender de forma fácil e simples o que realmente entrega de resultado isso aqui. E o que realmente isso aqui transforma. Nem tu, nem eu, a gente não compra nada porque a gente acha só legal. A gente compra pelo benefício que aquilo ali traz. Esse benefício ele pode ser emocional, ele pode ser um benefício material, ele pode ser um benefício de vantagem efetiva em algum tipo de coisa que eu tenho, algum processo, enfim, sei lá. Ou ele pode ser até um ganho de tempo, enfim. O cliente ele compra esse benefício e ele precisa ser trabalhado.
Porque quando eu tenho o benefício de não precisar nunca mais apontar o meu lápis, eu começo a olhar para outros benefícios. Exemplo, eu preciso agora nunca mais comprar um apontador. Então eu não tenho mais esse custo. Logo, esse lápis ele reduz o meu custo. Se eu não tenho um custo de apontador, eu não tenho um custo com isso. Se eu não tenho esse custo, eu diminuo o meu custo de aquisição de cliente, porque eu não tenho mais custo na minha operação. Se eu diminuo o custo da minha operação, eu aumento o meu lucro. Então, a minha oferta ela poderia ser até lápis que aumenta o seu lucro. Entenda como. Olha só como é poderoso entender isso. Quando eu olho para essa perspectiva, eu consigo entregar muito mais assertividade naquilo, na minha oferta e na minha promessa. Um grande erro que eu noto muito empresas cometendo é eles olharem muito sobre o produto, a parte interna, e não o que o cliente precisa saber. Imagina comigo que, para nós, esse aqui é um lápis feito com uma outra tecnologia que a gente trouxe uma máquina da Bélgica. E essa máquina da Bélgica ela foi construída e desenvolvida por monges belgas, e esses monges eles constroem uma máquina dessa por ano. Para nós, isso custou R$1 milhão. Para o meu cliente não quer dizer nada, literalmente nada. É a mesma coisa que eu falar para ele em grego sobre o meu produto. Agora, se eu falar para ele que o lápis nunca mais desaponta, eu trago o real benefício para ele. E aí não importa como é feito, não importa o processo que passa, a menos que seja um cliente que queira saber seu processo. E esse cara ele tem potencial para se tornar um fã, não só um comprador, não só um cliente. Então ele também vai passar pelo processo de entender isso. Mas isso vem depois da compra e não antes. Quando eu compro, aí sim eu estou pronto e apto para me tornar um fã, para me tornar um cliente, para comprar cada vez mais, para aprofundar na marca. E quando eu tenho essa diferenciação, esse entendimento sobre o meu produto, benefício, o que eu entrego, o que eu faço e o que os outros não fazem, eu consigo fazer aquela coisinha que chama preço sumir. Some da equação o preço. Porque quando o meu cliente entende a real necessidade e o real benefício que eu entrego para ele com o meu lápis, que nunca mais desaponta, e o quanto ele consegue aumentar de lucro dentro da operação dele, porque ele agora não tem mais que comprar apontador e ninguém mais vai parar para apontar o lápis, ele olha para isso com outra perspectiva. Não importa o preço que ele vai pagar, importa o benefício que ele vai ter. E o benefício para ele, comparado com o preço, é muito maior. Logo, é muito mais fácil ele comprar. Se eu não tenho esse entendimento, se eu não olho para isso e se eu simplesmente falo custa R$29,90, cara, por que eu vou pagar R$29,90 num lápis? Não faz sentido, eu vou perder para preço para produtos completamente piores. E a ideia aqui é que antes de chegar no preço, antes do cliente me perguntar o quanto que isso aqui ele precisa pagar para adquirir, ele precisa entender tudo que é a oferta de valor, a diferenciação desse produto, a minha promessa sobre esse produto, para daí sim eu entregar para ele um custo. Só que ele já entendeu completamente o valor disso. Então o custo para ele vai ser só como que ele pode pagar. Essa é o único empecilho que pode surgir. Porque depois que ele entende o real valor, o real benefício que ele vai ter, a venda se torna muito mais fácil. O que acontece muito é que as pessoas e vendedores, empresas ou enfim, qualquer um, ele olha muito sempre para o valor que o cliente vai pagar. Então ele olha lá, por exemplo, custa R$30 um produto que ele está vendendo. E às vezes o vendedor tem medo, e já vi isso muito acontecer muitas vezes, do vendedor ter medo de vender. Meu Deus do céu, como assim o cara vai pagar R$10 mil por isso aqui? Só que ele não entende o real valor que é entregue. Nem o próprio vendedor entende. Quando o vendedor não entende o valor, quando a empresa não sabe passar o valor real sobre o produto que ela tem e ela entrega para as pessoas que estão vendendo, como que o cliente vai comprar? Como o cliente vai pagar por aquilo? Não vai, eu te adianto que ele não vai. Quando o cliente não percebe o valor real, e foi uma coisa que a gente veio construindo aí durante o vídeo, entendendo, não tem como o cliente querer pagar por isso. A menos que tu venda alguma coisa que ele precise muito, esteja necessitado, por exemplo, comida. É um exemplo clássico que tu precisa comer, tu precisa tomar água, por exemplo. Então é muito menos questionável o valor real sobre aquilo. É uma necessidade fisiológica, é uma necessidade do teu corpo. Mas quando tu olha para um produto que não é uma necessidade fisiológica, tu acaba tendo esse empecilho. Tu precisa entregar valor real, tu precisa entregar transformação real, benefício real na promessa do teu produto, na oferta que tu faz desse produto, para aí sim a objeção, preço, não se tornar uma objeção, se tornar apenas mais uma constatação. Cara, legal, o teu preço está até barato. Eu já vi isso acontecer várias vezes, tá?
Vários clientes que a gente conversa, muitas vezes a gente entrega tanto valor que na hora de passar um preço, para ele se torna barato, se torna pífio. Cara, como pode? Vocês fazem tanta coisa e custa só isso, achei que custaria 10 vezes mais. Só que porque a gente entendeu essa mecânica e entendeu que a gente consegue entregar muito mais valor fazendo muito mais, entregando, fazendo um over delivery, até uma entrega, além da entrega comum, para que a gente possa gerar esse valor na cabeça, nessa percepção do meu cliente. E aí, obviamente, o meu preço ele é só mais um comodato, ele é só mais uma coisa que vai acontecer todos os meses e ele não vai nem sentir. Quando o cliente começa a sentir o preço como um custo real na operação, potencialmente tu vai não ter mais aquele cliente. Se tu tem, por exemplo, um negócio que vende papel toalha, aquele de mão, e o teu cliente entende que hoje não existe um valor real para pagar R$1,50 no teu papel contra R$1,29 que ele vai pagar no concorrente, ele vai para o concorrente, porque é só papel. Para ele é só papel. Mesmo que o teu papel seja diferente, mesmo que o teu papel segue 3 vezes mais rápido, usando 2 vezes menos folhas, ele não entendeu esse valor. E se ele não entendeu esse valor, tu vai perder por preço. Tá, mas depois que eu entendi tudo isso, minha oferta tá alinhada, eu tenho um preço certo, tá tudo bonitinho, tudo encaixa, e o cliente olha e muitas vezes fala, nossa, tá barato. Como é que eu consigo fazer ele comprar? Porque às vezes ele até não compra. E eu vou te falar que o principal fator pra gente comprar, o ser humano comprar alguma coisa, é alguém ter comprado antes. É óbvio, é básico. Se teu amigo chega pra ti e fala, nossa, que legal, eu fui no restaurante tal, aumenta em 100% a chance de tu ir naquele restaurante. Se o teu pai chega aí pra ti e fala, nossa, eu comprei um carro diferente e tal, olha só, dá uma volta aqui no meu carro, vê como é que é. A chance de tu querer comprar aquele carro aumenta em 100%. Tu antes não conhecia esse produto. Agora tem uma pessoa real que tu confia, que tu conhece, que tu entende, te dizendo, cara, isso aqui é bom. Essa prova real que a gente chama, ela é muito importante para fixar na cabeça do meu cliente, do meu consumidor, que eu tenho um produto validado, um produto correto, um produto que entrega essa transformação e que tudo aquilo que eu citei, listei, trouxe para ele de valor, outras pessoas já perceberam. E aí a objeção de, cara, olha só, vou ser o primeiro a comprar, vou fazer um teste disso, ela cai por terra. O preço já caiu por terra antes porque eu entreguei valor e agora outras pessoas já compraram o produto. Isso facilita em 1000% a tua venda, porque cria na cabeça da pessoa uma certa confiança, uma certa tranquilidade em comprar teu produto. Existem outras formas de também causar isso no cliente, com uma garantia estendida, algum tipo de reembolso 100% integral. Todos esses gatilhos eles servem dentro da composição de marketing para fazer com que o teu criativo, a tua mensagem, a tua campanha, ela faça sentido e converse com a tua oferta. E mesmo quando tudo isso é entendido, ainda existe um risco. Existe o risco real de tu não conseguir vender. E a gente precisa falar sobre esse risco. Ele é um risco não controlável. Mesmo que eu faça tudo 100% correto, a porcentagem de venda que eu vou ter é muito menor comparado com a porcentagem de pessoas interessadas que eu vou conversar e etc. Isso é normal, até porque ninguém agrada a todo mundo e ninguém entende 100% do tempo de todo mundo. Existem riscos financeiros, riscos de ser a empresa errada, e existe o risco de o resultado não aparecer, existem múltiplos riscos que são mapeáveis, são entendíveis, não são controláveis. E o meu conselho para ti é, não se apegue tanto o risco que o teu produto pode causar. Se apegue muito mais à oferta, como tu vende, à promessa, ao preço que está sendo cobrado, a forma como tu está entregando esse produto e a prova social que tu gera utilizando todo esse contexto. Isso vai fazer a diferença no teu resultado. E não os riscos que tu vai causar, os riscos que o teu negócio traz. Uma coisa muito importante, sempre peça para os seus clientes um uso real daquele produto. Um vídeo, uma foto, alguma coisa demonstrando a praticidade ou até mesmo aquele resultado na prática. Isso vai te fazer economizar muita dor de cabeça em ter que explicar o que o teu produto faz. É muito melhor quando o teu usuário explica, quando a pessoa que consome explica, porque ela vai falar numa linguagem muito mais simplificada para quem compra, porque quem compra é o teu usuário. A gente que está na frente do produto, que está montando, muitas vezes a gente esquece de olhar para a realidade. A gente olha para a idealização, a gente olha para aquilo que é o mundo ideal sobre o uso, sobre o consumo, sobre onde é que a pessoa vai usar, clicar, ou sei lá, fazer qualquer coisa sobre o produto. Mas na prática as coisas mudam. Tem gente que, por exemplo, usa um produto que não é adequado para pintar. Às vezes as pessoas escolhem usar um banco de outra forma.
E quem vai dizer como é usado o produto é o usuário, é a pessoa que está usando. Então faça esses cases, peça uma informação, peça um vídeo, porque isso vai te dar total clareza e certeza de como vender o teu produto. Tudo esse vídeo, tudo que a gente está falando aqui, ele mostra e vem para te dizer que simplesmente dentro daquilo que tu faz no teu trabalho com marketing, 90% é sobre ouvir, sobre escutar, sobre entender como é que é o consumo, para depois tu conseguir montar, estruturar e vender de fato. Clareza é vantagem competitiva, é vantagem comercial. Quanto mais clareza tu tem no teu negócio sobre esse contexto inteiro que eu trouxe para ti, mais fácil fica tu tomar decisões, mais fácil fica o teu time de vendas vender. É importante tu entender sobre isso para que tu possa tomar melhores decisões. Se hoje tu tá com dificuldade de fazer esse mapeamento, entender como é que funciona a tua estrutura, ou até mesmo estruturar uma oferta diferente, um produto diferente, lançar, fazer qualquer coisa dentro do mercado, e tu precisa de ajuda, a gente aqui da Regrow é especialista em conduzir, montar processos e ajudar empresários e empresas a alavancar esses negócios todos os meses. Clica aqui embaixo, tem um formulário para te preencher. Preenche as informações, são informações bem básicas, e o meu time vai entrar em contato contigo fazer um diagnóstico gratuito. A gente vai entender a tua dor, entender como resolver esse problema, e a gente vai efetivamente trabalhar em cima do teu problema, de forma personalizada e sempre baseada em dados. E cara, se eu conseguir minimamente trazer algum tipo de resultado já, e tu vai conseguir aplicar no teu negócio essas informações que eu trouxe, deixa aqui o teu joinha, se inscreve no canal, que é importante. Todos os meses a gente posta vários vídeos, todas as semanas na verdade, vários vídeos para que tu possa conhecer mais sobre marketing, publicidade, propaganda, sobre como analisar tudo isso e como aplicar no teu negócio de forma real. Aqui não é sobre falastrão, não é guruzada, aqui a gente vive realmente isso todos os dias e aplica para todos os nossos clientes e inclusive para nós. Legal? Espero ter te ajudado, espero ter conseguido trazer uma nova perspectiva para o teu negócio ou até mesmo para o teu trabalho. E a gente se vê no próximo vídeo. Let's have.